Isaías, capítulo 54. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Versículo 7. A vida cristã é composta de altos e baixos. No momento, nos sentimos fortes e preparados para enfrentar as aflições. Noutro, estamos tão fracos que pensamos não poder suportar o mínimo apuro. E um dia após o outro, seguimos nesta luta pela sobrevivência espiritual que o apóstolo Paulo denominou de bom combate. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Creio eu que a maioria de nós ainda não compreendeu de fato o que seja buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, mas com vistas à satisfação dos nossos gostos e vontades, esquecendo-nos da condição anterior, apenas esperamos o cumprimento da promessa. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. A relação responsabilidade e benefício deve ser tão íntima quanto o ar está para a vida. Foi por perdermos esse princípio na formação e educação da sociedade que estamos lidando com uma geração, em sua maioria, indiferente às responsabilidades e deveres, preferindo o caminho das facilidades a lidar com perdas e frustrações. Um tempo em que vemos os filhos não mais pedirem, mas exigirem que seus pais realizem seus desejos e que não admitem ser repreendidos. Um tempo em que a disciplina tornou-se sinônimo de legalismo e o amor de Deus uma desculpa para um cristianismo sem essência e sem identidade. Como a mulher infiel, Israel havia rejeitado o seu Criador e se tornado estéril e vazia. Por breve momento, o Senhor permitiu que sofressem os resultados de suas más escolhas. Não se retirou por severidade ou autoritarismo, mas por respeitar a decisão que o desconsiderou. Bastou, porém, ver o seu povo Israel de espírito abatido, a nação eleita, aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada, para se compadecer de seus filhos, como a mãe se compadece do filho desde o ventre. E como aquele que apaga as iniquidades e delas não mais tem lembrança. Miqueias capítulo 7, versículo 19. Assim como jurou que as águas de Noé não mais inundariam a terra, também jurou fortalecer o seu povo e lhe dar a herança dos servos do Senhor. O mundo necessita de líderes espirituais que governem o lar e os púlpitos externos com o temor do Senhor a tonificar o caráter de seu serviço. Homens e mulheres que contribuam na obra de subir os degraus da obediência por fé, Romanos capítulo 1, versículo 5, deixando para trás os objetos de nosso egoísmo. Pessoas comuns, como você e eu, que com humildade se coloquem a serviço de Deus, ainda que nossas expectativas não sejam correspondidas. Que ousem erguer aos céus os segredos do coração e das Escrituras receber diariamente as palavras da vida eterna. Um povo que, mesmo enfraquecido e sonolento, está preparado para despertar e entrar com seu Redentor para as bodas. Mateus capítulo 25, versículo 10. Amados, o nosso Redentor é o Deus de toda a terra, que não retarda sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. É com misericórdia eterna que o Senhor se compadece de nós e nos chama para perto de si. Ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, diz o Senhor, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isaías capítulo 1, versículo 18. Se aceitarmos viver a vontade de Deus, confiando em sua provisão, Ele mesmo incrustará em nossa vida as joias de seu caráter,
a fim de que nossos filhos sejam ensinados do Senhor e as armas forjadas do maligno não tenham poder contra nós. Jesus sofreu por um momento a separação do Pai para que possamos estar com Ele para sempre. Não troque essa herança eterna pelas ilusões de um mundo prestes a cair. Canta alegremente, pois o nosso Redentor breve virá. Vigiemos e oremos. Bom dia, servos do Senhor. Oremos por um coração misericordioso e humilde. Rosana Garcia Barros.